Olá, está começando o Toque de Vida deste domingo, entrevista, informação e reflexão bíblica aqui na sua Ubra TV. Participe conosco! A Lei Federal 9982 garante aos enfermos o direito de receberem visitação religiosa nos hospitais em que estão internados. No entanto, o trabalho espiritual em hospitais envolve diversos desafios. Talvez o maior deles é organizar a ação conjunta de diversas religiões no mesmo hospital. Hoje iremos entrevistar o reverendo Vilmar Meister, pastor da Comunidade Evangélica Luterana Concórdia da cidade de São Leopoldo, no estado do Rio Grande do Sul. E também ele é organizador do trabalho de capelania hospitalar no Hospital Centenário da mesma cidade. Vamos conhecer esse trabalho? Fique com a gente! Muito bem, estamos neste domingo com o pastor Vilmar Meister, que é pastor então em São Leopoldo, na Igreja Luterana, ali na Comunidade Evangélica Concórdia, já há uns 18 anos, né? 19 anos. 19 anos? 19 anos. E o senhor foi pastor aonde antes de chegar aqui em São Leopoldo? Trabalhei 7 anos em Paragominas, no Pará, e também 8 anos e meio em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. O ano de formatura? Ano de formatura em 1983. Puxa vida, tá quase fechando já os seus 40 anos. Vai para os 36, 37 36, anos. Puxa vida. E o senhor então assumiu o trabalho na Comunidade Evangélica Concórdia, ali que é uma das igrejas mais antigas do sínodo, né, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, né? Uma igreja que foi fundada antes até do que o próprio sínodo, né? Ela foi fundada em 26 de maio de 1903. E a IELB no ano seguinte, então? No ano seguinte, isso. Olha só. Ela é considerada uma das congregações fundadoras da IELB, Ela né? esteve presente no ato de fundação do sínodo, né, da IELB. Muito bem. E o trabalho com o hospital, pastor? Porque, querendo ou não, todo pastor, de certa forma, ele necessita saber, ele precisa ir aos hospitais para visitar os seus membros, né? Qual a dificuldade, antes da gente falar de capelania, né? Qual a dificuldade que um pastor que não é capelão, aquele que vai visitar um membro no hospital público, que eles enfrentam hoje em dia? Talvez a maior dificuldade é como chegar diante de um doente. O que dizer para esse doente? Como se portar? E além assim de lidar com o doente, né, existe uma dificuldade, ou existia, né, de muitos hospitais proibirem a entrada de religiosos, né? Por isso teve essa lei federal lá, que foi na época do ministro José Serra e do presidente Fernando Henrique Cardoso, né, para organizar essas ações, né? Ainda hoje há dificuldade dos religiosos entrarem no hospital para fazer uma visita a um membro da sua entidade? Ainda existe. Em primeiro lugar, porque muitos hospitais, até administrações, não conhecem a própria lei. E em segundo lugar, muitos pastores e visitadores, eles conhecem apenas a metade da lei. A lei que permite, mas esquecem o segundo artigo, que diz que essa visitação precisa ser organizada e ela está sujeita às leis da instituição local. Então não é chegar a qualquer horário e entrar, é isso? Muitos religiosos às vezes até querem dar um carteiraço dizendo, olha, eu sou pastor, eu tenho um curso e eu posso entrar a hora que eu quiser porque a lei me permite. Essa é a primeira parte da lei. Sim. O membro de uma igreja tem então o direito de receber a visita do pastor ou do padre, mas essa visita tem que acontecer dentro dos horários e dos trâmites do próprio hospital, então. Isto, cada instituição local, ela pode criar a sua própria lei, né, o seu próprio regimento. Então, os visitadores precisam se adequar ao horário e ao sistema de visitação. Como que começou o trabalho do senhor
no Hospital Centenário, assim, né? Porque a princípio não havia esse trabalho da Comunidade Concórdia e o senhor inaugura essa ação, digamos assim. Como que foi o início disso tudo? O início, na verdade, começou em 2007 com o Frei Paulo Labres, que foi alocado pela Igreja Católica dentro do Hospital Centenário, e ali ele era mantido pelas comunidades locais, né? Pelas comunidades católicas, Católicas, isto. E ele abriu as portas para que todas as igrejas pudessem fazer o mesmo trabalho, mas de uma forma organizada. Aí ele convida então os luteranos para participar. Na verdade, ele convidou todas as igrejas. Convidou todas as igrejas para elaborar um regimento, né? E para organizar, para normatizar a visitação hospitalar. Algo que não acontecia desde o início. Ele foi o iniciador desse trabalho mais organizado no Hospital Centenário. Então, isto. Que é um hospital público hoje, né? Certo. E ele passou o bastão para o senhor em certo momento, então, né? Na verdade, como a visitação acontecia simultaneamente entre os familiares do enfermo hospitalizado e também os membros das igrejas. E havia ainda aquela ideia de que eu preciso entrar no hospital para evangelizar. Né? E então acontecia esse embate, na verdade, dos visitadores que tiravam o espaço dos familiares junto aos seus que estavam enfermos. Então o pessoal usava desse espaço de visitação religiosa para tentar converter outras pessoas para sua religião, então tirando o horário das famílias que iam visitar esses enfermos. Porque a visitação acontecia sempre do meio-dia a 1h30 da tarde. Então todo mundo aproveitava esse horário para entrar e fazer o seu trabalho. Os evangelistas das igrejas, como também os familiares dos que estavam ali hospitalizados. Né? E aí, com a vinda do Frei Paulo Labres, ele organizou no hospital uma equipe chamando os religiosos, todas as igrejas, e com o aval da direção do hospital, e também uma pessoa muito querida que hoje não está mais entre nós, que é a Ive Paludo Fux, que já veio a falecer, veio a óbito, e organizaram então essas equipes para que as igrejas tivessem um horário especial separado da visita dos familiares. Então, para que não tivesse essa mistura e o visitador pudesse dar um atendimento exclusivo para a pessoa que estivesse ali hospitalizada. Aí parava essa competição pelo horário, então. Exato. E isso, o hospital saiu ganhando, o enfermo saiu ganhando, os familiares saíram ganhando, né? Na verdade, houve uma normatização. E as igrejas tiveram um espaço de atuação, então. Isto. Como funciona, então, no dia a dia o trabalho dessas igrejas no hospital? Assim, quais são os horários e como que vocês formulam a agenda? Porque são diversas igrejas em São Leopoldo, né? Cada uma tem um certo horário, elas escolhem. Como é feita essa organização do trabalho hoje? Bom, para fazer a visitação e a igreja participar, é necessário que cada visitador participe de um curso de capacitação. E esse visitador precisa ser indicado pelo seu líder espiritual, ou pastor, ou um diácono, um padre, né? Alguém que é responsável dessa área. Então, ele é indicado, ele preenche uma ficha, participa da capacitação, ele recebe uma carteirinha, atualmente é uma carteirinha verde, né? E os ministros religiosos recebem uma carteirinha branca, certo? Sim. E aí nós, como temos algumas alas dentro do hospital, cada igreja, cada dia visita uma ala apenas.
Ah, tá. Então tem a escala dos horários das igrejas e das próprias alas. Isto. Hoje, se hoje alguém for visitar lá no hospital, por exemplo, na ala que a Igreja Católica vai visitar, vamos dizer que a clínica é C1, ninguém mais entra. Então não existe um embate, não existe um entra e sai e um que desfaz a palavra do outro. Então um respeita o outro. Poxa, isso é muito bom. Os horários de visitação são quais que as igrejas vão? O horário é das 15 às 16h30. E isso também foi algo proporcionado pela própria direção do hospital. Eles que sugeriram esse Eles horário. que sugeriram este horário, porque é um horário bem especial para o enfermo. Né? Ele já descansou do período do almoço, ele ainda não está no período da janta, né? Não é um período de outras atividades, visitação de familiares. Então ele está ali tranquilo. Ele está apto a receber uma visita dos religiosos ou dos voluntários, então. Então é necessário ter o aval do próprio religioso, do próprio ministro de uma igreja para fazer o curso, então. Isto. Porque hoje nós temos muitas pessoas que chegam com aquela ideia, eu tive um chamado, eu tive uma visão, e Deus me deu essa missão, e eu tenho que fazer isso. Então não basta ter vontade, tem que ter esse treinamento e tem que ter o aval do líder. Ele precisa ser capacitado para isso. Como funciona a capacitação? A capacitação ela acontece normalmente uma vez por ano. Nós temos pessoas envolvidas na capacitação, tanto do próprio hospital, padres, pastores, psicólogos, assistente social, que fazem parte do grupo, né? E que cada um tem uma palestra. Nós temos um assunto que fala da história da capelania no Brasil. Nós temos um assunto que fala da enfermidade na visão bíblica. O outro assunto é o enfermo na ótica ou na visão da psicologia, né? E temos também uma explanação do histórico do hospital. Como o hospital ele passou por certas dificuldades e todo o seu caminhar até hoje, e como isto está hoje acontecendo e sendo em benefício da população e das pessoas. Qual seria a diferença, por exemplo, de uma visita da capelania para a visita de um psicólogo, né? Qual é o objetivo da visita de um pastor ou de um voluntário para um enfermo no hospital? O psicólogo, ele normalmente vai lá para que a pessoa fale, né? Nós, muitas vezes, temos a ideia de que o visitador espiritual, ele precisa chegar lá, ele vai chegar lá e vai despejar o seu conhecimento teológico ou bíblico. Isso. Né? Ou fazer uma longa oração, assim por diante. Na verdade, a nossa capacitação, ela leva para o mesmo caminho do psicólogo. Estar ao lado do enfermo para que ele possa abrir o seu coração. Porque muitas pessoas são colocadas dentro do hospital e são ali esquecidos pelos seus. Os parentes não visitam. Às vezes, para retirar o enfermo, o departamento de serviço social, ou psicologia, a administração do hospital, precisa ir buscar os familiares para retirar o enfermo. Então, são pessoas que ficam sozinhas. Uma carência afetiva muito grande. Isto. Né? Então, tanto o psicólogo como o visitador espiritual não vai lá levar a sua ideia ou a sua igreja, a sua bandeira. Nós sempre dizemos, coloca-te ao lado, seja empático, trabalhe a empatia. Né? Se coloque ao lado da pessoa para que ela possa externar os seus sentimentos, para que ela possa expressar a sua dor e a sua necessidade. E há uma permissão de falar um pouco da Bíblia de Jesus, assim, o visitador da capelania ou não? O visitador, ele é levado a fazer uma leitura daquilo que o enfermo está dizendo, daquilo que o enfermo está sentindo.
para que ele possa se expressar. E no diálogo, ele vai mostrar se ele quer seguir pela linha espiritual religiosa ou ele quer apenas desabafar, ele quer apenas abrir o seu coração, apenas aliviar a sua dor e o seu sofrimento. Sim. Que muitas vezes não é uma dor física apenas, ou a maior dor não é a física. Talvez seja espiritual, talvez seja social, talvez seja familiar. Sim. Né? Então, o visitador precisa fazer essa leitura e se colocar ao lado do enfermo para que ele possa se sentir acolhido com o visitador. É muito mais observar e ouvir do que ensinar e falar. Exato. Nós sempre tivemos pais que falaram. Né? Uhum. E nós, especialmente religiosos, pastores, padres, a gente também é programado, vamos dizer assim, orientado para falar, para dizer. É verdade. Rubem Alves, ele tem um artigo bem interessante sobre a escutatória. Ele diz, todo mundo faz curso de oratória. Eu gostaria de oferecer um curso de escutatória. Ensinar a escutar, então. Exato. Mas eu temo que ninguém vai se inscrever para esse curso. Vai morrer de fome. Pois é. Pastor, nós temos que ir para um rápido intervalo e tem uma pergunta assim. É correto fazer orações de curas e milagres para um enfermo no hospital, especialmente para as pessoas que não são membros da nossa igreja? Vai ficar isso no ar, você deve estar interessado na resposta. Depois do intervalo nós vamos então responder essa questão e responder também a questão seguinte: o que nós podemos, como agir numa visita a uma pessoa enferma, seja da nossa família ou outra pessoa, o que falar, o que não falar. Fique aí que nós já voltamos. Muito bem, nós voltamos para falar sobre visitação hospitalar, o trabalho de capelania hospitalar no Hospital Centenário de São Leopoldo, aqui no Rio Grande do Sul. Estamos com o organizador do trabalho, o pastor Vilmar, que é capelão do hospital, digamos assim, né? E ficou uma pergunta difícil para a volta do intervalo, que é: eu posso fazer uma oração por milagres ali, invocar um poder supremo para curar os doentes que eu estou visitando no hospital, no trabalho de capelania? Isso é aceitável ou não é recomendado? Bem, nós temos recebido muitas pessoas que fazem a capacitação e a primeira frase que vem é: eu gostaria de visitar os enfermos no hospital e orar por eles. Bem, aí nós já estamos com um caminho direcionado. Ou seja, quem é que eu vou visitar? É um parente? É alguém que eu conheço? É alguém que é da minha igreja? Alguém que de outra denominação religiosa? Ou alguém que não tem igreja alguma? Se eu entro num ambiente hospitalar e logo pergunto: alguém quer uma oração? Alguém quer que eu vá rezar por você e assim por diante? Se você encontrar ali alguém que não tem uma denominação religiosa, essa pessoa já vai impor uma barreira. Já vai dizer: eu não. Mas se você chegar ao lado dela e dizer: eu sou um visitador do hospital, sem dizer se você é da IELB, da SLB, da Igreja Católica, Assembleia de Deus ou qualquer outra igreja, a pessoa ela vai te dar ouvidos. Mas se ela é de uma outra religião, por exemplo, até de matriz africana, e você, por exemplo, já entra lá com a Bíblia debaixo do braço, você já está colocando uma imagem diante dela. Bom, já não é alguém que é da minha religião. E a pessoa já fecha a comunicação. Já nem recebe. Então a nossa orientação é: não vá trajado com uma vestimenta
que identifique a sua igreja. A Bíblia, ela vai muito bem se ela for no coração e o papel ficar em casa. Porque aí eu não estou colocando barreiras. Eu estou apenas me colocando como um visitador. No diálogo, nós vamos logo ver se a pessoa ela tem alguma igreja ou não. Se ela está apta a falar sobre a religião ou não. Se dá para fazer uma oração ou não. Exato. Também. Posso até perguntar, se eu sentir que ela é uma pessoa religiosa, que ela tem a sua espiritualidade, e ela começa a entrar no assunto de igreja, de Bíblia, espiritualidade, significa que você tem o caminho aberto e você pode até perguntar, você gostaria que eu fizesse uma oração? Não é? Então essa pergunta ela pode ser feita. O que não pode ser feito é você entrar na sala e dizer: ó, pessoal, eu estou aqui, sou da igreja tal e eu vim orar por vocês. Quem quer oração? Aí eu estou fazendo uma visita global. A nossa orientação é que a visita seja pessoal. Um a um, então. Um a um. Por isso, em cada clínica do Hospital Centenário, por exemplo, na planilha de visitação, já está ali clínica C2, até 4 pessoas. Maternidade, até 4 pessoas. Por quê? Para não ter muita gente. Né? A pediatria, até 2 pessoas. Então, para que os visitadores possam se dividir nos leitos e dar atenção individualizada para cada enfermo. E isso é muito importante, para que os enfermos não sintam, veio alguém aqui fazer uma visita para todos. Não, o visitador está aqui ao meu leito, ele está dando atenção para mim. Ele quer ouvir minha história. Quer ouvir a minha história. Eu posso compartilhar a minha dor e o meu sofrimento com ele. Puxa, isso é um trabalho intenso, né? E o senhor concilia isso com o fato de ser pastor da Comunidade Luterana Concórdia de São Leopoldo, né? Qual é o apoio que a congregação local dá ao trabalho no hospital? Bom, em primeiro lugar, é muito importante dizer que a comunidade não me proibiu de fazer isso. Né? E, em segundo lugar, o convite que nós recebemos desde o início do Frei Paulo Labres, da Ive, aliás, a psicóloga Lloyd também, que estava cedida pelo SEMAI para o hospital, hoje está de volta no SEMAI, né? Foram pessoas assim que deram muito apoio, né? E a comunidade Concórdia ainda hoje também diz: olha, o senhor é o pastor da comunidade Concórdia, mas está à disposição desse serviço que é voluntário. Aliás, todos que trabalham ali são voluntários. Não tem pagamento nenhum. Não tem remuneração nenhuma. Olha só. Né? Nem o padre, nem os pastores, os religiosos, ninguém. E mais ou menos quantas igrejas participam? Eu contei umas 7, 8, né? A Igreja Assembleia de Deus, Igreja Universal, Igreja do Amor Ágape, né? Católica. Como é coordenar todas essas igrejas diferentes? Tem desde a católica até uma neopentecostal como a Universal. Nós já tivemos na capacitação até hoje cerca de 900.000 pessoas que fizeram a capacitação, de mais de 50 congregações diferentes, né, que chega na casa dos 30, 40 igrejas diferentes. Dessas 900 e poucas pessoas, provavelmente nós temos hoje cerca de 5 a 10% participando da visitação. Nossa. A maioria desiste. Puxa vida. E isso é muito importante dizer, porque as pessoas elas vão com uma ideia e chegam lá na hora do curso, da capacitação, eles logo ficam sabendo, não é bem como eu pensava. A coisa é organizada.
Eles querem ir lá para fazer milagres e orações Exato. e cultos. Né? Eles querem fazer a diferença lá na vida daquela pessoa, mas fazer a diferença do jeito que eles pensam, do jeito que eles acham. Né? E essa visitação tem como objetivo não levar a minha agenda na vida do enfermo, mas permitir que a agenda do enfermo venha a mim. Tem uma história interessante que o senhor conta de um visitador que fez o curso até, mas ele pegou e jogou o cigarro de um paciente no lixo, né? Isso é uma coisa não recomendável, né? Existe assim como existe a recomendação do padre, do pastor, do religioso, para que o membro da comunidade vá fazer o curso, a capacitação, né? Tem o outro lado também, que o próprio regimento, ele diz, que a pessoa e até a igreja pode ser descredenciada quando ela toma ou tem atitudes que não são condignas na visitação hospitalar. E isso aconteceu quando um visitador viu que ao lado da cama de um enfermo estava uma carteira de cigarro. E ele já chegou bravejando e disse: é por isso que tu estás aí, ó, desse jeito, né? Por causa disso que o demônio colocou na tua mão. E ele pegou a carteira e jogou no chão e pisou em cima. Puxa, né? E fez aquele estrago. Felizmente não foi a comissão de padres e pastores que precisou intervir. A própria pessoa responsável da igreja ficou sabendo, foi lá conversar com aquele irmão e solicitou que ele entregasse a carteirinha e não fosse mais visitador. Olha, que bom. Né? Então, cada igreja tem um responsável que coordena todos os visitadores. E ao receber a planilha, chama os visitadores e distribui as tarefas ou os dias que cada um vai fazer a visitação, para não ter conflito. E aí cada pastor ou cada padre é responsável pelos seus voluntários ali, então. Exato. Mas se precisar, o senhor ou alguém do hospital pode descredenciar automaticamente, assim, sem passar pelo padre, pelo pastor responsável? Sim. Se por exemplo, a enfermeira ou a pessoa responsável, assistente social ou psicóloga, ela encontrar algo que for contrário ao que se prima na visitação, né, que alguém não cumpre as regras, ou um visitador, por exemplo, não permite que a enfermeira chegue ali e faça um procedimento. Né, e diga: não, ó, agora é a minha vez porque eu estou no meu horário de visita. Né? Então essa pessoa pode ser descredenciada. Por quê? Porque na capacitação a pessoa já aprende que a preferência é para os médicos, os enfermeiros, dar o atendimento ao enfermo. Entendi. Quais são os erros mais comuns que nós cometemos numa visita a um parente no hospital, por exemplo? Um amigo, né? O que geralmente a gente fala de errado? Que a gente tem que escutar bastante, mas a gente fala muito. O que geralmente a gente fala de errado que vai até, digamos assim, prejudicar aquele que é visitado? Eu acho que você falou, já deu a resposta, né? Nós falamos muito. Então a gente quer se preparar para ir lá e falar. Né? Vamos nos preparar para ir lá e ouvir. Né? Não vamos, e se a gente precisa falar, não vamos falar qualquer coisa, porque nós estamos ao lado do enfermo. Então, provavelmente o enfermo não vai querer falar de futebol, não vai querer falar do tempo, não vai querer falar da política. Ele vai querer falar dele mesmo. Então, a minha visita, ela começa pela minha apresentação, dizer quem eu sou e que eu sou um visitador do hospital. Não vou dizer de que igreja eu sou. Não vou nem dizer que eu vim aqui orar por ele. Tá lá simplesmente eu vim aqui para visitá-lo. Né? E a pessoa, ela vai mostrar se ela quer a visita ou não quer. Por exemplo, se ela não quiser, não insista. Exato. Se você chegar para um enfermo e disser assim, vamos supor que o nome dele seja José. Seu José, eu sou visitador aqui do hospital, vim fazer uma visita.
E o seu José olha para você e ele se vira para a parede. Ele já respondeu. É verdade. Ele já mostrou que ele não quer visita. Não é o dia. Não é o dia. Então, simplesmente podemos dizer, Sr. José, fique com Deus, né? Boas melhoras. Quando a gente fala assim, olha, eu imagino o que você está sentindo, né? A gente ouve muito isso, né? Em situações difíceis, né? E dizem que isso não é muito bom falar para uma pessoa doente, né? Imagina o que você está sentindo. É difícil mesmo. Normalmente essas frases são aquilo que a gente chama de conversa clichê. Sim. A conversa clichê é: boa tarde, tudo bem? Quem diz que está tudo bem? Eu estou aqui no hospital. Estou no hospital. Não é? Eu posso chegar a dizer uma boa tarde, olá, né? Sou um visitador, me apresentar. Né? Então, o erro, né, é conversar demais, como você falou. É levar a pessoa a abrir o seu coração, se ela quiser. Se ela não quiser, passe para o outro. Vá para o outro leito, dá atenção para o outro. É verdade, né? Tem, assim, eu imagino que não sejam muitas pessoas que negam a visita, mas sempre tem um ou outro que não está nem no dia. A gente pode insistir no outro dia, de repente a pessoa até ouça de rabeira a conversa e pensa, amanhã acho que eu vou conversar com esse pessoal, né? Então eu imagino que é até um trabalho bem assim, de médio e longo prazo, e construindo esse relacionamento com a pessoa enferma, né? Pessoas que criticam o trabalho dizendo, olha, não veio nenhum membro para a minha igreja, enfim, o senhor já teve que ouvir isso na sua congregação? Ou será que padres e pastores de suas igrejas que atuam lá também ouvem esse tipo de coisa? Assim, olha, não vale a pena, não temos que atuar lá porque em 10 anos não veio ninguém para a nossa igreja. O que o senhor poderia dizer sobre isso? Bom, nós somos adeptos a estatísticas, né? Nós gostamos de estatísticas, nós gostamos de Ibope, nós gostamos de... A palavra certa é aparecer. Que o nosso trabalho apareça, né? Que nós possamos levantar a bandeira e levar fama, né? Sermos os responsáveis pelas coisas boas que aconteceram, inclusive pessoas que vieram ou não para a igreja, né? Se nós fizermos a visitação com esse objetivo, nós já estamos começando errado. Então o intuito não é trazer pessoas para a igreja, é simplesmente ser digamos, um representante de Jesus no sofrimento desses enfermos ali no Hospital Centenário. Na verdade, é ser aquele samaritano que colocou o enfermo sobre o seu animal, pagou a hospedagem e foi embora. Eu fiz a minha parte. Era isso que estava diante de mim e isso eu fiz. Que legal. Pastor Vilmar, quais são os horários de culto ali? Quem quiser conhecer também o trabalho lá da comunidade Concórdia, né? Divulga para nós o endereço e os horários de culto também, por favor, para o nosso público de casa. Bom, a comunidade Concórdia está bem no centro de São Leopoldo, ali na rua Marquês do Herval 654. E nós temos os cultos todos os sábados às 19 horas e também todos os domingos às 9 horas da manhã. As portas estão abertas. Muito bem. Você que é aí de São Leopoldo e região, visite então a Comunidade Evangélica Luterana Concórdia. Os horários de culto e endereço aparecem aí na sua tela também. Se alguém quiser entrar em contato com o senhor, um telefone e e-mail o senhor poderia fornecer? Sim, 98743-8449 é o celular e o WhatsApp também. Estamos à disposição. Muito bem. Esse foi o pastor Vilmar Meister, que é pastor de São Leopoldo, mas também é meu sogro. Sou casado com a belíssima filha dele, a Camila, que esteve aqui no nosso programa também falando sobre depressão infantil. Foi um prazer ter vocês aí, telespectadores, falando sobre capelania hospitalar neste domingo. Os nossos contatos aparecem aí na sua tela, por favor.
Envie a sua mensagem, sua crítica, suas considerações, seus pedidos de oração. Se você está enfermo e gostaria de uma visita e aqui da região de Canoas nós podemos auxiliá-lo também, envie então a sua mensagem para o nosso contato que aparece aí na tela. Na volta do intervalo nós continuamos o nosso programa Toque de Vida com mensagem bíblica e oração. Fique aí, nós já voltamos. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso momento dominical de fé e reflexão aqui na Ubra TV, o programa Toque de Vida. Para mim, é um privilégio entrar na tua casa, te encontrar no teu trabalho ou ser a tua companhia por onde estiveres. Em nosso encontro de hoje, teremos mais um convidado especial partilhando conosco a mensagem do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. O reverendo Silvio Filho, pastor da Congregação Evangélica Luterana Castelo Forte de Canoas, Rio Grande do Sul, estará conosco nesta manhã. Fique com a gente. A vida é mesmo assim, enquanto não vem o lugar, podemos continuar a andar. Sei, é quando queremos gritar e o silêncio insiste em ficar. E a luta parece sem fim. Para poder caminhar, para poder insistir, para saber onde ir, conte com seu olhar. Quando a fé a querer, a viver, há formas da gente lutar e sorrir. Vamos lá! Sei, a vida é mesmo assim. Lindo! Sei, é quando queremos gritar e o silêncio insiste em ficar, e a luta parece sem fim. Para poder caminhar, para poder insistir, para saber onde ir, volte com seu olhar. Quando a fé a querer, a viver, há formas da gente lutar e sorrir. Para poder caminhar, para poder insistir, para saber onde ir, conte com seu olhar. Lutar e sorrir, para poder caminhar, para poder insistir, para saber onde ir, conte com seu olhar. Quando a fé a querer, a viver, há formas de a gente lutar e sorrir. Em nosso encontro de hoje, faremos a leitura do Salmo 41. Neste salmo, temos um pedido de Davi por misericórdia no momento de grande enfermidade.
Ele reconhece que sua enfermidade se relaciona ao seu pecado. Também há no Salmo uma referência a inimigos que se alegram com a enfermidade de Davi e sua possível morte, e aos falsos amigos que chegam a traí-lo no momento em que mais precisa deles. Neste momento de angústia, Davi pede pela misericórdia de Deus e o louva, reconhecendo seu amor e grandeza. Acompanhe comigo a leitura do Salmo 41. Felizes são aqueles que ajudam os pobres, pois o Senhor Deus os ajudará quando estiverem em dificuldades. O Senhor os protegerá, guardará a vida deles e lhes dará felicidade na terra prometida. Ele não os abandonará nas garras dos inimigos. Quando estiverem doentes, de cama, o Senhor os ajudará e lhes dará saúde novamente. Eu disse: ó Senhor Deus, pequei contra ti. Tem compaixão de mim e cura-me. Os meus inimigos falam mal de mim e perguntam: quando será que ele vai morrer e ser esquecido? Se alguns deles vêm me visitar, não falam com sinceridade e ainda juntam más notícias a meu respeito, para sair espalhando por aí afora. Todos os que me odeiam falam de mim, cochichando, e pensam que o pior vai me acontecer. Eles dizem assim: ele está muito mal mesmo, e não vai se levantar mais. Até o meu melhor amigo, em quem eu tanto confiava, aquele que tomava refeições comigo, até ele se virou contra mim. Ó Senhor Deus, tem compaixão de mim e me dá saúde novamente, para que eu dê aos meus inimigos o que merecem. Eles não me vencerão, e assim ficarei sabendo que tu me aprovas. Tu me ajudarás, porque faço o que é direito, e me deixarás ficar para sempre na tua presença. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel. Louvado seja agora e sempre. Amém. Amém. Glória a Deus Pai, que nos socorre em nossas aflições, nos protege de nossos inimigos e em seu Filho Jesus garante a todos nós a vitória. Amém. Cantai alegremente, cantai a Deus louvor, trazei-lhe vosso canto de júbilo e de amor. É Deus quem faz a terra seus frutos produzir e as estações ordena os anos prosseguir. É Deus quem envia as chuvas e os montes faz florir, os campos exultantes de trigo se cobrir. Deus tudo multiplica em sua compaixão e dê farturas no ano, coroa a sua mão. Trazei aos seus altares dos frutos que
bom dia. Quero conversar com você sobre o texto de Lucas 10, 25 a 37, a conhecida parábola do bom samaritano. O nosso texto está conectado com o que vem antes. Jesus havia comissionado os seus discípulos para divulgar a mensagem da salvação. Quando eles retornaram e relataram os resultados, Jesus então fala para eles claramente da sua palavra, que derrota e destrói o poder do diabo. E Jesus se alegra com seus discípulos porque eles estavam presenciando coisas das quais os profetas antigos falaram, mas não viram. Nesse instante, um doutor da lei interrogou a Jesus a respeito do que ele devia fazer para conseguir a vida eterna. Notem, Jesus tinha falado da palavra proclamada pelos seus discípulos, a palavra que dá a vida de graça pela fé em Jesus. E agora, aquele homem quer saber como ele, com seus próprios esforços, pode conquistá-la. Jesus, em outras palavras, diz: você quer ir pelo caminho dos seus esforços? Pelo caminho da lei? Então vamos ver o que a lei diz. Ame ao Senhor teu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua mente, e ame ao seu próximo como ama a si mesmo. O homem, achando que isso era pouco, perguntou: mas quem é o meu próximo? Então Jesus contou a conhecida parábola do bom samaritano. Ele falou daquele homem que descia de Jerusalém para Jericó, uma estrada muito perigosa, e foi assaltado ali, foi ferido, deixado semi-morto. Desceram por aquele caminho um sacerdote e um levita, que, vendo o estado do homem ferido e as suas agonias, nada fizeram para ajudá-lo. No entanto, um samaritano, sim, um samaritano odiado pelos judeus por ser de um povo composto de outros povos considerados pagãos e impuros, passou por aquele lugar. Ele viu o homem ferido e compadeceu-se dele. Chegou-se perto, viu as suas feridas, tratou-as com vinho e óleo, colocou curativos naquelas feridas, levou o homem montado sobre o seu próprio animal para uma hospedaria, deixando-o aos cuidados do hospedeiro e custeando as despesas necessárias para que ele tivesse pleno restabelecimento. A pergunta terrível de Jesus foi essa: quem foi o próximo daquele homem? Note, havia sido essa a pergunta inicial daquele homem: quem é o meu próximo? Jesus agora lhe devolve a pergunta. O homem sequer ousou pronunciar o nome samaritano. Ele disse apenas: aquele que socorreu o homem ferido. Jesus então disse: agora você vá e faça o mesmo. O que Jesus ensina aqui? Ele está ensinando que felizes são os que ajudam os pobres, pois o Senhor os ajudará. O Senhor os protegerá, guardará a vida deles e lhes dará felicidade na terra prometida. Salmo 41, salmo de hoje. Também em Levítico capítulo 19, texto de hoje, há uma série de outras leis de ajuda aos pobres e necessitados. Qual a motivação para tudo isso? A bondade e o amor de Deus que em Cristo nos alcança e nos ajuda na nossa maior pobreza e necessidade. O perdão que nos proporcionou na redenção nele mesmo, Cristo Jesus, e que continua provendo todo o necessário para o corpo e a vida, a fim de que sejamos instrumentos dele para ajudar os que precisam de nós. Amar a Deus acima de todas as coisas significa confiar nele e conhecê-lo como ele se revela em Cristo Jesus, o Deus gracioso, salvador e perdoador. Significa ter o coração aberto para amar ao próximo, beneficiando-o em atitudes de amor sincero. Quem é o nosso próximo? Que Deus em Cristo nos dê olhos bem abertos para enxergarmos as pessoas que estão à nossa volta. Que Ele nos dê um coração sensível para percebermos as suas necessidades. Que Ele nos dê mãos, pés, tempo, bolsos abertos e dispostos para beneficiar aqueles que sofrem. Deus nos dará a felicidade na terra prometida, diz o salmo de hoje.
somos salvos, temos os céus conquistados por nós por Jesus Cristo. Por isso, temos olhos e corações abertos para alcançar as pessoas com o amor de Deus, que nos alcançou e transforma, que nos motiva e quer nos usar como instrumentos dele. Que Deus nos ajude. Amém. Mão, em minha tanta gratidão que só sei sorrir. Na dor posso silenciar, contanto que possa gritar só para ti. Olhando o que é de bom na vida, muito que se pode ver. Pois quando a fé está em Cristo, cada dia mais viver. Ó Deus, escuta minha voz, cantando o que fizeste em mim. Jesus, contigo minha vida tem tudo, só não tem mais fim. Feliz mesmo se ondas vêm, contente ainda que nada bem, como explicar? É fé, não há explicação, é força, vida, gratidão no seu amar. Olhando o que é de bom na vida, muito que se pode ver. Pois quando a fé está em Cristo, cada dia mais viver. Ó Deus, escuta minha voz, cantando o que fizeste em mim. Jesus, contigo minha vida tem tudo, só não tem mais fim. Olhando o que é de bom na vida, muito que se pode ver. Pois quando a fé está em Cristo, cada dia mais viver. Ó Deus, escuta minha voz, cantando o que fizeste em mim. Jesus, contigo minha vida tem tudo, só não tem mais fim. Oh Deus, escuta minha voz, cantando o que fizeste em mim. Jesus, contigo minha vida tem tudo, só não tem mais fim. Tem tudo, só não tem mais fim.
Estamos chegando ao final de mais uma edição do Toque de Vida de domingo. Não apenas eu, mas também Deus se alegra com a tua companhia. Lembre-se que temos toques de vida para você todos os dias da semana. De segunda a sexta, temos os nossos drops diários às 8 horas da manhã e aos sábados ao 12h50. Aos domingos, a partir das 8 horas, nosso programa com 1 hora de duração, trazendo ótimas entrevistas em um enriquecedor momento de reflexão. Se você gosta de ouvir rádio, sintonize a Rádio Mix Porto Alegre 107.1. Lá temos o Minuto Toque de Vida todos os dias, por volta das 7 horas da manhã e das 18h40 da tarde. Recebam todos o meu carinhoso abraço. Que Deus os abençoe ricamente e faça de cada um de vocês uma bênção na vida de muitos. Até a próxima. Tchau, tchau.